Olá, bom dia. Você sabia que 1 a cada 6 pessoas no mundo vai ter um AVC durante sua vida? Esse número estatístico não é nada bom. Por isso, o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC ou derrame. E para tirar as nossas dúvidas, convidamos André Pantoja, que é fisioterapeuta, mestre em psicobiologia pela UFRN e doutorando no Instituto do Cérebro. Para colaborar com o nosso bate-papo de hoje, também convidamos o Marcos Aurélio, que é dirigente do Sinteste RN. Bom dia, Marcos. Bom dia, André. Tudo na Santa Paz? Tudo tranquilo. Vamos conversar sobre o assunto de hoje, um tema extremamente importante que no mês passado, nós tivemos o Dia Mundial sobre o AVC. Que dia é esse e que doença é essa que atinge as pessoas? É considerada uma doença ou é algo médico? Como é que se pode conceituar o AVC? Bom dia. Então, o Dia Mundial de Combate ao AVC é dia 29 de outubro. Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós fizemos a 4ª campanha do Estado, que foi esse ano. E esse ano nós fizemos uma semana. Foi até diferencial das outras, que teve uma abertura, teve palestra, teve muitas atividades e atingiu vários municípios, Mossoró, Santa Cruz, Macaíba, Parnamirim. Não foi só Natal, o local do evento. Agora, assim, como você falou, se é uma doença, não é uma doença. Por isso que o nome é acidente, É um acidente vascular. E o problema dele é que pode atingir várias áreas do cérebro. Dependendo da área do cérebro que for atingida, vem uma sequela diferente. Então, esse é o problema para a área da saúde. Como esse paciente vai chegar, de que modo ele vai ser apresentado. Mas o principal da campanha, realmente, que a gente vê hoje, que a principal causa da morte em relação a isso, ou como você falou, 1 em cada 6 pessoas vai ter AVC. Ao lado desse prognóstico, tem outros dados que são preocupantes. A cada 6 segundos morre uma pessoa no mundo por causa do AVC. E no Brasil, a cada 5 minutos. Então, assim, no Brasil é a doença que mais mata e a que deixa mais incapacidade, que como eu sou fisioterapeuta, também é um dado preocupante. Em relação a sequelas, o AVC é campeão lá na frente, não tem nem em segundo lugar. E no mundo também. Então, assim, o maior problema que nós vemos hoje, e até queria agradecer a vocês aqui da imprensa, que é a falta de formação. O povo ainda está naquele conceito antigo de derrame cerebral. Nós temos que fazer a campanha falando que é AVC, que na verdade hoje nós chamamos de AVE. No mundo é chamado de stroke, que é uma língua mundial, entendimento. Mas nós temos que falar para a população, para a sociedade, quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são os fatores de risco, quais são as causas, o que fazer quando sentir, qual o direito dessa pessoa tem no serviço único de saúde, no sistema único de saúde, no serviço público. A gente tem que pensar que quase 90% das pessoas que moram aqui no estado não têm plano de saúde. E o governo federal, o Ministério da Saúde, ele tem dado dinheiro, verbas, anualmente para o sistema estadual. E aonde está indo esse dinheiro? O povo precisa desse tratamento. O AVC, o nosso lema esse ano mais forte é tempo perdido é cérebro perdido. Então a gente não pode perder tempo com essa pessoa quando chega no hospital. Então o pessoal que trabalha no pronto-socorro, o pessoal que trabalha antes, que é na SAMU, que vai pegar a pessoa em casa, chega no pronto-socorro, chega no neurologista, chega no cirurgião, vai para o fonoaudiólogo, todos esses têm que saber o que está acontecendo. Não é entendível como hoje ainda o ser humano chega no hospital com os sinais clássicos dessa doença, desse problema, desses déficits, e a pessoa não consegue observar que é um derrame cerebral que está tendo. O AVC, como o senhor bem falou, não é uma doença, mas que doenças fazem ou são propícias a que a pessoa tenha um AVC? Tem alguma doença mais que possa dar uma característica maior, que a pessoa possa ocorrer mais a incidência do AVC? Nós temos vários fatores de risco que estão relacionados até em outras doenças. Temos fatores de risco que tem como combater, como você zerar o problema, essa causa preocupante, e tem outros fatores que tem como você controlar. Então tem uns principais em relação ao controle. Hipertensão. Hipertensão não é um fator que você vai zerar, você fala assim, agora eu não sou mais hipertenso. Você vai tomar remédios e vai controlar aquela sua hipertensão. Diabetes é outro fator de risco também que não tem como zerar, você vai se cuidar em relação a isso. E colesterol também é outro fator que você vai tentando
né, manter aquela média para não ser um nível mais alto e dar outro problema. Mas nós temos outros fatores que também são muito importantes, que tem como você evitar. Né? O fumo é um deles, tem como você parar de fumar. Né? O abuso do álcool. Eu não estou nem falando daquela taça de vinho que você toma no fim de semana com a família e tal, mas o abuso desse álcool é importante não ter. Né? E principalmente hoje, o sedentarismo e a obesidade. Né? E os dois níveis mais novos que estão aí para todos, um deles é a falta de exercício, que é esse problema do sedentarismo, né? E a obesidade. Mas o mais novo são os distúrbios do sono também. Né? Eu queria até mostrar aqui o nosso panfleto da campanha, né? Que é isso que você falou, 1 em cada 6 vão ter AVC na sua vida, então uma certeza. Né? Então, se tem 6 pessoas aqui no estúdio hoje, com certeza uma vai ter. Né? Não é para assustar, é que na verdade vai ter. E aqui nós fizemos, quando eu falo, é o Ministério da Saúde, né, federal. Então eles fizeram uma arte para demonstrar bem isso. O AVC hoje é uma doença democrática. Né? Ele pode acontecer em pobre, em rico, negro, asiático, branco e principalmente em idosos, como você pode ver aqui, e também nas crianças. Então o meu foco aqui na campanha no Rio Grande do Norte são as crianças. Né? Você que trabalha no Valfredo, você vê cada vez mais adolescentes com AVC e o caso mais grave, que é hemorrágico. Há 3 semanas atrás, nós vimos uma criança de quase 2 anos que teve um AVC. Né? Então, por que isso está afetando a criança? Por também falta de informação. Né? Hoje é muito comum você ver pais oferecendo frituras para crianças de 1 ano, vai levar em lugares, né, fast foods conhecidos, você dá refrigerante, dá batata frita. Provavelmente na nossa época a gente não tinha acesso a esses fast foods. Né? Provavelmente na nossa época o nosso lanche era em casa, que a mãe fazia o suquinho para todo mundo comer junto e tal. Né? Verdade. E em relação a isso, o castigo hoje das crianças é ir para a rua. Né? O que para a gente não era castigo, o nosso castigo na nossa época era ficar em casa. Ficar em casa. Né? Hoje o castigo para a criança é ir para a rua, porque a criança não quer sair de casa. Hoje ela tem a TV a cabo, que vê vários desenhos, né? Muito deles suspeitos em relação à educação. Videogame, jogos, filmes. Então ela não quer sair do computador, ela não quer sair da televisão, não quer sair do tablet, não quer sair do celular, do bate-papo. Então está criando uma sociedade extremamente sedentária. Extremamente sedentária. Isso é gravíssimo, porque a criança não tem ainda a maturação do sistema, que nem nós temos hoje. Né? Então ter um acidente tão violento como esse, numa criança dessa de 1, 2 anos, é muito provável que chegue a óbito. Não chegue nem no hospital para nós. Marcos. Doutor, me diga uma coisa. Como está a estatística de AVC no nosso estado? E é verdade que o AVC atinge mais mulheres do que homens, ou homens que mulheres? Tem essa estatística? Marcos, nós estamos fazendo aqui na UFRN dados muito fortes em relação a isso. Como são essas pesquisas? Nós ficamos em cada hospital desse, como Santa Catarina, Valfredo, que são os principais que atendem esse pessoal. Né? Infelizmente, esses hospitais que seriam referência do estado, eles não recebem só a população de Natal ou só a população do estado do Rio Grande do Norte, recebem pessoas da Paraíba, recebem até de Pernambuco também. Então, assim, até isso é meio complicado fazer. Né? Mas tem um número grande de alunos de pós-graduação, até de graduação também, fazendo esse levantamento. Como eu falei, essa campanha que nós temos, nós fazemos também questionários, né, que são instrumentos de avaliação, para saber como é que está isso. Então, assim, eu penso muito na parte científica. Eu acho que a gente tem que fazer com muito cuidado, né, com muita tranquilidade, analisar bem esses dados, porque não adianta eu falar para você, hoje chegam por dia 100 casos de AVC no Valfredo Gurgel, né? Por mês são 1.000 e poucos casos. Isso é uma coisa muito quantitativa, sem significância. O que nós queremos fazer é esse estudo de crescimento ou decrescimento nesses anos, né? E no final publicar uma questão assustadora para o governo. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Esse grupo, né, da UFRN, nós estamos fazendo esses programas de avaliação, né, mostrando que vale a pena fazer essas campanhas de informação, que na informação você acaba assustando a pessoa e a pessoa, não, eu tenho que procurar um médico, eu tenho que me cuidar,
né? E a gente vê que essas coisas de prevenção, que é básica, é muito barato, dão até mais resultado do que o remédio, né? O remédio, é aquela velha... A campanha preventiva é melhor do que quando então, ocorra assim, o acidente. Eu posso te falar assim, eu até brincava quando eu cheguei aqui em Natal em 2006, para fazer um mestrado no Instituto de Neurociência, e no doutorado eu quis fazer relacionado à minha área, a fisioterapia e a saúde, que é o AVC, que é o que mais matava. E eu brincava muito, em 2010 isso, que nunca teve uma campanha sobre isso. Então eu no Rio, eu sabia que São Paulo, Minas Gerais sempre teve essas campanhas sobre derrame cerebral, AVC, e eu brincava, será que no Rio Grande do Norte não morre ninguém com AVC, porque ninguém fez? Morre, sim. E aí quando eu fui começar a procurar esses hospitais e ver a realidade, começando a dar aula e tratamento, eu vi que era absurdo o negócio. A gente falou muito da questão do AVC, e o senhor falou na questão de reconhecer os sintomas do AVC. Então, a pergunta para o próximo bloco é exatamente que sintomas são esses e se alguém em casa já poderia começar a detectar esses sintomas do AVC para, digamos assim, quanto mais rápido for atendido, a pessoa melhor. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o AVC, acidente vascular cerebral, com André Pantoja, que é mestre em psicobiologia pelo FRN e doutorando no Instituto do Cérebro, e com o coordenador de finanças do Sinteste RN, Marcos Aurélio. André, eu deixei uma pergunta no bloco anterior para a gente responder sobre os sintomas do AVC, como é que as pessoas podem detectar esses sintomas e qual seria a diferença entre o AVC isquêmico e o hemorrágico. Eu queria aproveitar para mostrar também mais material da nossa campanha. Esse é um dos principais que eu acho, né? Que é o cartaz sobre sinais. Sinais é o que as pessoas veem em você, que geralmente a pessoa, quando está tendo derrame, ela não consegue enxergar, perceber que está tendo um problema, né? Em muitos casos. Então, assim, quando você vê alguém com a boca torta, você pede para a pessoa sorrir. É difícil a pessoa entender que está com o rosto paralisado. Só quando ela se vê no espelho ou não sente algum estímulo na face. Então, geralmente, quando você pede para a pessoa sorrir, ela tem um lado caído, né? Porque um lado está com a força e o outro lado está paralisado, certo? Abraço, que seria a perda de força nos membros. Você pede para a pessoa levantar o braço, a pessoa não consegue levantar o braço, não consegue levantar da cadeira, por exemplo, né? Outro comprometimento é a fala, dificuldade na fala, ou fala desconexa. Você pergunta, qual é o seu nome? Aí você fala assim, eu vou depois. Você vê que não tem nada a ver com a sua pergunta. Ou então você fala, qual é o seu nome? Você fica, e não consegue falar aquilo que você quer falar, né? Esses 3 sinais são clássicos. No mundo todo, se você tiver esses 3, você é obrigatório ir para um sistema especializado em derrame cerebral, certo? Porque se você tiver esses 3 ao mesmo tempo, a possibilidade de você ter um derrame é 99%, certo? Então, como a gente falou aqui, né, haja rápido, tempo perdido, sai perdido. A gente não pode perder tempo. E principal, foi feita uma campanha, se não me engano, em 2001, um questionário se a população sabia o que significava AVC e qual o número ligado à emergência. E por surpresa de todos os pesquisadores, viram que ninguém sabia o que era AVC e o número parecia até uma brincadeira, ninguém falava o 92. Falava o 90, 91, 93, pulava o 92, ninguém falava o 92. Então a gente fez isso aqui também, que acho que ficou bem interessante, que a gente tem que fazer uma campanha para a população. E não no hospital, para a universidade. O povo tem que entender a doença, o problema. Então a gente fez o sorria, o abraço e a música, e o urgente. O urgente seria ligar para SAMU, que é o 92. Então se você for ver as primeiras letras, é SAMU, né? S-A-M-U. Então fica mais fácil da pessoa decorar. Então fica mais fácil a pessoa ver o pai em casa, o avô, o irmão, o tio, e falar assim, olha, isso aí é um derrame. E ligar e falar assim, eu vi na campanha lá que isso aqui é um AVC. Não é difícil no hospital pessoas terem isso e falarem, não, isso é só pressão alta, não, isso é só uma dor de cabeça, enxaqueca. Eu já vi até casos de meninas falar que o médico falou que era TPM. Então, assim, não pode, né? Porque essa TPM que você fica meia hora no hospital tomando soro, ou essa pressão alta que não você é normal. Você morre, é morte, né? Aí você perguntou a questão da diferença do isquêmico e do hemorrágico. Aí só esse último material aqui que a gente fez aqui na UFRN, que é uma cartilha também para mostrar para as pessoas como é feito isso, né? Como isso acontece no seu cérebro. É uma cartilha muito ilustrada e é importante saber que uma parte do cérebro, do hemisfério, quando é afetada,
ela atinge o outro lado do corpo. Então, se você está com o braço direito sem se movimentar, está com a boca torta desse lado, é que provavelmente o outro lado do seu cérebro foi atingido. E qual a diferença de um isquêmico para um hemorrágico? O isquêmico, eu dou o exemplo como se fosse uma mangueira no jardim, que você está pisando sendo a mangueira. Então, a circulação ali não está passando. No caso da mangueira é água, no caso do nosso corpo são os nutrientes de oxigênio. O que acontece? Naquela parte que está um pouco obstruída, aquela parte do cérebro lateral contra lateral, ela não está sendo bem nutrida ou oxigenada. Isso vai acontecer o quê? Que aquela parte do cérebro, depende de qual que for, vamos dizer que é a parte occipital, que é relacionada à visão. Então, se tiver um ataque isquêmico ali, você pode ficar com a visão embaçada. Você pode ter uma perda de visão rápida. Agora, qual o problema? Que se isso houver uma interrupção maior, um entupimento maior, ou vir algum êmbolo, por exemplo, do sistema cardiovascular, e subir para o seu cérebro, a pressão vai ser tão grande que pode ter um extravasamento do sangue. Aí é a parte mais grave do problema, que é o AVC hemorrágico. Ou seja, o AVC hemorrágico é quando o sangue jorra, estoura aquela artéria, e jorra sangue para o cérebro. Aí os danos são bem maiores. Esses sintomas que o senhor coloca aí, que o senhor está vendo, e o senhor falou muito na questão da urgência e dos preparativos do profissional de saúde. Hoje, o profissional de saúde está apto a fazer esse reconhecimento? O SAMU, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, nas urgências, estão recebendo um treinamento adequado para que se possa atender uma pessoa com AVC? Olha, infelizmente, no nosso sistema, não estou falando também só do Estado, nacional, apesar que essas campanhas também, como ela é nacional, ela tem ajudado muito nisso, mas é muito negligenciado esse fator. Como eu te falei, tem muitos agentes da saúde que não reconhecem o AVC. Eu acho que é besteira. Isso é um derrame, isso é o estresse. Que o estresse é a doença nova do século. Tudo é estresse. Para tudo é estresse. Então, assim, a neurociência mesmo, ela vem em cima disso para acabar com esses mitos. Então, você falou dos sinais também, outros sintomas. Dor de cabeça. Tem muita gente que fala assim, não me estressa não que eu vou ficar com dor de cabeça, vou ter um derrame. Mas a dor de cabeça de um AVC é uma dor súbita. Você imagina aquela dor de enxaqueca muito forte e que vem de uma vez só. Então não existe o AVC que você fica, olha, estou começando a ficar com dor de cabeça, está aumentando e você... Não é. É aquela dor de cabeça que vem muito forte, ela é tão forte que talvez provoque náuseas e talvez provoque até vômitos e desmaios. Então é uma dor de cabeça muito aguda, muito forte, que é característica desse problema. Marcos. Doutor, me diga uma coisa, a evolução que nós temos, a evolução ela é constante e muito rápida. Existe alguma droga, algum medicamento novo que venha melhorar o quadro do AVC, as pessoas acometidas? Sim. Marcos, essa é muito boa pergunta. Como é um problema muito sério no mundo todo, vários estudos estão sendo feitos. Já se ouve, até a gente estava conversando aqui no início, sobre o Viagra, por exemplo. O Viagra foi um medicamento sem querer. Certo? Ele não foi descoberto para a questão de potência masculina. Ele era uma questão de cardíaco, de testes cardíacos. Então, eles começaram a perceber que aquele grupo, um grupo tal que fazia um controle desse tipo, tinha mais satisfação sexual depois da pesquisa. Aí eles falaram, mas por quê? Aí perceberam que era esse e fabricaram o Viagra. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esses estudos farmacológicos, que podem ter outros efeitos contralaterais também. Então, como você bem falou, estou começando a perceber que algumas pessoas que estão, de repente, abusando desse medicamento vão ter problemas cardiovasculares que vão dar prejuízo cerebrovasculares. Então, vários estudos, tem células-tronco, que o pessoal está usando já, começando a estudar o benefício dessa injeção. Tem estudos, principalmente na fisioterapia, da reabilitação, de realidade virtual, da inserção da interface cérebro e máquina para esse tipo de paciente que está chegando por sequelas. Então, você verifica hoje o que na fisioterapia? Aqueles sequelados que não tinham mais jeito, que iam ficar acamados, hoje eles saem do sistema de fisioterapia andando por si, falando, voltando a falar, voltando a enxergar, voltando a ouvir.
Então, hoje você vê pacientes que participam de pesquisas, participam de novas técnicas da reabilitação, que seria mentira se isso acontecesse 10 anos atrás. Hoje você vê pessoas com 80 anos que tiveram AVC hemorrágico, que chegaram no estágio quase a óbito, e hoje as pessoas saem andando do hospital. Isso é até importante falar, porque infelizmente aqui no estado nós não temos um serviço especializado nisso. Se você não tem plano de saúde, apresentou um sinal desse, você vai parar no Valfredo, sabe lá Deus que horas vai aparecer lá, sabe lá quando essa SAMU vai te pegar, e se você tem carro para ir, você vai chegar no Valfredo, você vai ficar no final da fila da urgência. Você não vai ser o primeiro atendido. Doutor André, eu vou pedir só um tempinho. A gente continua falando sobre esse assunto, sobre exatamente nisso, uma política pública mais eficaz para o atendimento das pessoas que são cometidas pelo AVC. E a participação da família e dos amigos naquelas pessoas que passam por essa situação seria importante. O doutor André vai responder isso no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o AVC, acidente vascular cerebral, com André Pantoja, que é fisioterapeuta, mestre em psicobiologia e doutorando do Instituto do Cérebro da UFRN, e com Marcos Aurélio, que é dirigente do Sinteste RN. Doutor André, eu deixei no bloco anterior sobre a questão das políticas públicas, se tem essa acessibilidade, se o governo tem essa acessibilidade, já que no decorrer da conversa a gente viu que não chega a ter muito, né, esse trabalho que se possa dar esse atendimento melhor. Como é que está essa situação? Eu quero aproveitar, falando política, né, dar para vocês dois nosso símbolo, nossa campanha mundial, né, que significa também o envolvimento nesse problema. Né? Pessoas que usam, estão mostrando para a sociedade que estão envolvidas, preocupadas com isso. Em relação a essa política de saúde, é um caos total, não tem uma política da saúde. Né? Como a gente vai tratar dessas pessoas que estão lá no final do interior lá de 4, 5 horas de Natal? Né? Mas assim, tem coisas boas acontecendo aqui. Né? Tem o Dr. Carlos Eduardo, que também trabalha no Hospital Onofre Lopes, com a ajuda dele, do diretor Lagrega também, estão fazendo um ambulatório especializado nesses tipos de doenças cerebrovasculares. É uma coisa histórica aqui no nosso estado. Eu conversando com o Dr. Carlos Eduardo, falei assim, doutor, a gente não pode esperar, a gente tem que fazer por nós. Né? Que pode ser nosso filho, pode ser nossa mulher que vai ter. Então, o Carlos é uma pessoa muito especial e já agregou alguns alunos de medicina, também estão agregando fisioterapia agora, para começar a fazer a história de dentro para fora. Se a ajuda não vem de fora para dentro, a gente faz a história acontecer entre nós. A gente espera que isso dê resultados o mais rápido possível. E a participação da família e dos parentes, em pessoas que têm, qual a importância que tem? É de suma importância, porque também antigamente, como a família não sabia o que significava o derrame, achava que era qualquer coisa. Né? Ficar com a boca torta, pai, para de brincadeira, tá com a boca torta, levanta logo do braço, tá confuso, tá querendo me enganar. Não, é coisa grave. É o cérebro que está morrendo. Né? Então, a família, sabendo do problema da doença, ela está mais próxima. Então, esse cuidador especial, que é seu filho, sua mulher, sua esposa, sua mãe, então ele tem papel fundamental nesse tipo de paciente. A reabilitação vai ser muito mais forte. É isso que a gente vê hoje. Na fisioterapia, na reabilitação, a gente fala que a família tem papel fundamental na volta desse paciente, a qualidade de vida dele. Marcos. Doutor, o SUS disponibiliza vaga suficiente para suprir essa demanda de AVC e consultórios de fisioterapias? Em clínicas de fisioterapias? Não. O que acontece hoje é um milagre. Eu acho que é um milagre por termos seres humanos bons. O Alfredo Gurgel, por exemplo, se você for no segundo andar, é uma equipe maravilhosa que trabalha lá, de enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Mas é desesperador, né? Que são mais de 50 leitos, a grande maioria é com AVC, e nós não temos material para trabalhar. Às vezes tem muitas pessoas que trazem material para o hospital para trabalhar. Às vezes a gente vê aquela carga horária que tem e você fica mais tempo porque o paciente precisa de atendimento. Nós vemos, às vezes, o andar todo sem pessoal da terapia porque tem poucos profissionais contratados. Então, quem tem AVC hoje em Natal está fadado a ter a sequela definitiva? O normal, infelizmente, desse tipo de cliente ou é o óbito ou é a sequela. Sequela grave. Grave.
E quais são, digamos assim, rapidamente, que a gente tem 1 minuto, o que é que a pessoa que sofreu o AVC, quais são os cuidados que ela tem após o AVC, após a sua recuperação? Principalmente mudar o hábito de vida. Principalmente. A maioria dos pacientes, como a gente falou em blocos anteriores, eles se recuperaram quase que totalmente das sequelas da doença, do problema, e tem que mudar totalmente o jeito de viver, né? Não fumar, não beber, realmente tomar o remédio, a medicação necessária para hipertensão, para colesterol, para diabetes. Tem que você tentar mudar o seu estilo de vida que você usava. E isso que vai fazer você sobreviver por vários anos. E são vários anos, porque ainda bem que hoje em dia a nossa expectativa de vida aumentou, né? Então, o que a gente fala para esse paciente é regularizar, fazer uma medicação saudável, alimentação saudável também e viver a vida. Dr. André Pantoja, que é mestre em psicobiologia pelo UFRN, é fisioterapeuta e doutorando do Instituto do Cérebro. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado a vocês pelo espaço. Marcos Aurélio, que é o dirigente do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Só um avisozinho, qualquer problema que você tiver, procura o Conselho Estadual de Saúde no 12º andar do CESAP, da Deodoro. Então fica a dica aí. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.